Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos seguir com os nossos estudos do Seara dos Médiuns, em que o Emmanuel faz uma revisão, trazendo muitas vezes até para o nosso dia a dia, além da reunião mediúnica, os estudos que Kardec apresenta para nós no Livro dos Médiuns. Como é bom nós vermos essa ligação que o benfeitor espiritual faz com a obra básica, porque nos ajuda, porque nos educa, ainda mais nesses tempos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tá assim, ó, tem uma enxurrada de vídeo, de mensagem no YouTube, de personagem famoso, de gente que era de projeção, que agora está dando mensagem no mundo espiritual, dizendo como é que viveu. Gente, e esses médiums recebem essas coisas e publicam assim, ó, de qualquer jeito, sem avaliar, sem perceber muitas vezes que aquilo ali, na verdade, pode ser uma comunicação de um espírito mistificador, pode ser da própria cabeça do médium, que não tem nada a ver com mediunidade, esse negócio é puro animismo. E aí a gente se pergunta, como é que eu preparo bem um médium? E aí lá, no item 192 do Livro dos Médiuns, já no capítulo que trata dos tipos de médiuns, lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai fazendo algumas classificações. E aí o Emmanuel pega para essa mensagem que foi mandada no dia 29 de julho de 1960, que ele intitulou Aptidão e Experiência, como vocês estão vendo ali, ele chama a nossa atenção para o fato de que, assim, de acordo com a capacidade de produzir, não é a qualidade. Nesse ponto que o Emmanuel pega aqui, ele fala da capacidade de produzir, da fluidez da comunicação, do fluxo da comunicação, porque tem gente que fica, ó, em reunião mediúnica, fica em reunião mediúnica, fica em reunião de mediúnica e não desenvolve nada. Escreve 2 palavras, meia dúzia de linhas, na psicofonia aquela coisa meio truncada. Esse é o tipo de pessoa que não tem um compromisso com a mediunidade ostensiva. Então ela precisa buscar outras tarefas. Mas tem gente que insiste que só na tarefa mediúnica é que ela vai ser trabalhadora. E está errado. E aí a gente pensa assim, bom, no começo, e é uma diferença que a gente precisa fazer, no começo, no início das coisas, a gente tem que ter cuidado, porque o novato tem dificuldade. Quando a gente vai fazer qualquer coisa nova, sua primeira escrita, sua primeira representação de teatro, a primeira obra de arte que você fez, saiu bonitinha? Saiu perfeita logo no começo? Foi feita rápido? Gente, eu me lembro que dificuldade. A montagem do primeiro quebra-cabeça. Depois a coisa foi ficando mais arrumada, mais fácil de fazer. Então é isso que a gente tem que entender na mediunidade. É necessário ter tempo. É necessário transitar ali do novato, do inexperiente para o experiente. E experiência vai pressupor também, ó, um esforço para o desenvolvimento. Embora aqui o seu Kardec trate apenas da fluidez, da facilidade com que os médiuns recebem as comunicações, o Emmanuel aqui vai chamar a nossa atenção que não basta só ter experiência, né? Tem que ter uma experiência boa, positiva, que leve ao crescimento. E é exatamente aí que a gente começa. É exatamente com o Livro dos Médiuns que a gente vai perceber. Olha que classificação interessante. Vou trazer só 3, que são as que importam para nós aqui. Kardec representa para nós, então, quanto à fluidez, quanto à capacidade de produzir, o seguinte: médiuns novatos. Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Depois, médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços, ou letras sem conexão. E, finalmente, médiuns feitos ou formados. Aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe-se que esse resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e difíceis. E ficam os 2 slides aqui para a gente poder confabular sobre eles. Olha que coisa interessante. Olha que coisa bacana quando a gente observa que o novato é aquela criatura de pouca experiência mesmo.
Ele ainda tem uma dificuldade, as dificuldades motoras, a dificuldade para concatenar as ideias se ele não é um médium mecânico, se ele é um médium intuitivo, se ele é semimecânico. Tudo isso é difícil. Entenda, o começo é difícil. O começo requer perseverança e depois ninguém vai imaginar que a primeira psicografia que a gente recebe vai virar um livro. São treinos, são exercícios, mas tem gente que fica, como eu falei, anos nas reuniões de educação mediúnica e continuam improdutivos. Esses têm que procurar outra tarefa. Não tentem ficar lá agarrados, fazendo 10 anos de educação mediúnica, porque ninguém vai ganhar título nem diploma de médium porque ficou 10 anos fazendo educação mediúnica. E aí alguns chegam a essa condição aqui de médiums feitos ou médiums formados, o que não significa prontos, no sentido de que não tem mais nada para estudar, no sentido que não tem mais nada para aprender, no sentido que não tem mais nada para construir como ferramenta da mediunidade. E é exatamente aqui nessa classificação do Kardec que a gente vê essa observação em amarelo. Isso vai vir com o tempo. É a experiência que o Emmanuel valoriza. É essa experiência que ele vai chamar a atenção aqui para nós. Porque muitas vezes a gente tem o potencial. Nossa, fulano é um médium, tem aquela mediunidade ostensiva, vê espírito com cueca de bolinha vermelha, né? Fala com espírito, ouve espírito de todos os lugares, vê na banca da feira. Isso é a faculdade em si, isso é o potencial. São médiums promissores, mas se eles educarem a mediunidade e se eles chegarem ao nível de experiência positiva, disciplinada, para que aquela faculdade seja uma ferramenta de trabalho. E é exatamente essa diferenciação. Nós somos só médiums promissores porque temos faculdade ostensiva ou já somos trabalhadores do bem? Já chegamos a esse nível de experiência? Se não chegamos, não tem problema. Você ainda está lá, não, mas eu sou médium novato. Eu estou aqui na educação mediúnica há 6 meses. Então se permita. Se permita ser um médium novato. Aquele que ainda escreve devagarinho, aquele que não escreve muito, aquele que ainda não consegue manter uma comunicação psicofônica por muito tempo. Tranquilo. Realize o seu processo. Agora não fica assim, não, eu sou médium novato. Não estuda, não pratica, não vai além, não realiza nenhuma atividade fora da reunião mediúnica, não vai se desenvolver, vai ficar como médium improdutivo por muitas e muitas décadas. Então não é isso que se quer, não. Não é isso que se deseja. E aí a gente vai agora para o texto do Emmanuel, porque ele é muito sábio ao nos chamar. Olha isso. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do Espírito sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano. Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. E aí, de novo, muitas vezes a gente quer produzir fenômenos. A gente deseja ali aqueles fatos que estão relatados no primeiro slide. Mas esquece a observação que Emmanuel faz no final aqui. Entre a experiência para fazer e fazer bem feito e o potencial para fazer, lá é uma longa distância, são anos de preparação. Não vamos imaginar que nós nunca vamos errar na mediunidade. Quem tem a pretensão de que nunca errou na mediunidade é que nunca saiu do erro. Tá? Quem diz assim, não, eu nunca fui mistificado, está sendo mistificado até agora. Cuidado que seu guia pode ser o seu obsessor. Porque essa ideia de que nós não vamos sofrer assédio das sombras, de que nós não vamos errar, é falsa, é orgulho. Então vamos lá, ó, aprendizado. É necessário entender que da aptidão até a experiência, a gente tem uma jornada. Assim como a gente tem um projeto, aí você vê lá o alicerce, a construção das paredes, a colocação do teto, né? Depois os acabamentos. Não é assim que se constrói um edifício? Assim também se constrói um médium. É preciso ter um projeto, aptidão, faculdade ostensiva real. E aí depois, sobre esse projeto, a gente vai construindo um alicerce, base sólida, codificação é a base sólida. E aí com a base sólida a gente vai desenvolvendo, até construir um prédio que seja capaz de realizar o serviço para o qual foi configurado. Isso a gente não pode perder de vista. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela,
para a gente não ficar se supondo bam da mediunidade só porque tem potencial, só porque tem aptidão. Porque olha, ter aptidão e não aprender, ter aptidão e não ter experiência vai fazer a gente fazer muita bobagem. Olha o que o Emmanuel diz. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. Aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Então, vale ali o título do nosso vídeo. Somos só médiuns promissores ou somos trabalhadores do bem, realizadores do bem? Porque essa é a diferença. Ter potencial, ter faculdade ostensiva, ter aptidão para a comunicação com o mundo espiritual é um primeiro passo. Mas ela é só o planejamento, ela é só a indicação de que a gente precisa ter algum instrutor, um professor, ela é a indicação de que a gente pode ser tarefeiro, mas sem experiência não se faz a obra, não se tem dedicação, não se faz o aprendizado consolidado. A gente precisa da experiência. A gente precisa entender, gente, o que se espera de nós, como médiuns, como trabalhadores. Tá vendo só? O episódio de hoje, ele tem menos do dia a dia fora da reunião e mais no trabalho na reunião, mas vale a pena. É muito interessante que a gente consiga realizar isso, entender isso. Se eu não me permitir o processo de aprendizado, o processo de educação mediúnica, posso ser um médium daquele que acende lâmpada, só de encostar, mas não vou produzir um trabalho bom. É só a experiência que edifica, que faz a obra ser concretizada. E a gente tem que estar muito atento a isso. Porque assim como na vida, a gente precisa do potencial para ser desenvolvido com experiência, na mediunidade isso também é muito importante. Então, se permita começar como novato, ter as dificuldades do início, passar pelas experiências da incerteza, se desenvolver, aprender, estudar, praticar, para ser mais adiante, lá uns 20, 30 anos depois de tarefas, ser o médium experiente e seguro. Lembrando, numa outra parte aqui do Livro dos Médiuns, da escala dos bons médiuns, né? Eles têm 4 características só. Eles são devotados, eles são humildes, né? Eles são sérios e eles são seguros. Devotamento, humildade, seriedade, a gente pode nascer com eles. São características do espírito. Agora, segurança é fruto da experiência. É a experiência que dá segurança para o trabalho mediúnico. Hoje, 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, eu, Maurício, que comecei as minhas tarefas mediúnicas em 1986, me sinto mais seguro e mais experiente para dizer, não, esse espírito aqui não é exatamente quem diz ser. Ou essa entidade sofredora que se aproxima de mim na reunião mediúnica, ela fala uma coisa, mas eu sinto que ela pensa outra. Eu consigo distinguir isso. Depois de quase 40 anos, né, gente? No começo não era assim, não. Ixi, no começo era tanta bobagem que acontecia, espírito querendo dar mensagem em outro idioma que ninguém conseguia decifrar, e a gente bobinho, deixava passar. Hoje isso não acontece. Se algum espírito chegar aqui querendo falar uma língua que eu não conheço, eu dizer, ó, nós estamos no Brasil, fala em português. Pense em português para eu transmitir em português. Porque é a única forma de se estabelecer uma comunicação efetiva. Então não vamos cair nessas balelas de demonstrações retumbantes de mediunidade, potencial, aptidão, sem a devida experiência para a realização de uma obra concreta. Aí o Emmanuel prossegue. Aí o Emmanuel vai chamar a nossa atenção para como agir. Olha só. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, a mediunidade, recorda os operários obscuros da evolução que passaram do mundo antes de ti, lutando e sofrendo, para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento com que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Aí o Emmanuel vai até para fora do campo mediúnico.
Mas tudo que nós hoje usamos com tranquilidade, com serenidade, tecnologicamente já desenvolvido, alguém trabalhou para conseguir. Então, na mediunidade é a mesma coisa. Hoje, quando a gente fala assim, não, mas no tempo da minha avó ninguém estudava o livro dos médiuns. Mas eram aqueles trabalhadores que estavam no começo, estavam palmilhando, preparando, pavimentando o caminho para que hoje, século XXI, a gente não cometa os erros que eles cometeram. A experiência deles tem que ser aproveitada por nós. Aprender com o que eles aprenderam, aprender com o que eles nos ensinam e também aprender com os erros que eles cometeram. Porque cometeram, não sabiam, não tinham experiência como nós não temos experiência agora. Então, quando o Emmanuel faz essa sugestão e esse paralelo aqui, inclusive até com as conquistas da vida, né, da legislação, da agricultura, da alimentação, do vestuário, a gente pensa assim, vamos aproveitar a experiência dos outros. Então, o seu trabalhador aí, o seu dirigente da reunião de educação mediúnica, se é uma criatura experiente, ouça o que ele ou ela tem a dizer. Mas não tome isso como lei absoluta se for confrontado aqui com o Livro dos Médiuns e mostrar que não é bem assim, porque de vez em quando tem uns dirigentes que eu vou te contar, né? Tem que receber espírito fungando, tem que receber espírito sacoalhando. Tem nada disso. Nada disso está prescrito aqui. Então vamos fazer essa dupla avaliação. A gente aproveita a experiência de quem está diante de nós, mas também a gente vai, fazendo a nossa própria preparação, fazendo a nossa própria experiência. É necessário esforço. É necessário trabalho. Não vem com essa história de médium de berço, de médium que não precisa se preparar, de médium que sabe o que está fazendo. Não sabe. Não sabe porque é novato. E novato precisa de tempo, novato precisa de trabalho, novato precisa de estudo para poder chegar a ser experiente e não ficar lá estacionado como médium improdutivo. E aí, fechando o nosso vídeo de hoje, vamos à conclusão que o Emmanuel traz para nós, que é magnífica, porque ela vai nos remeter a mergulhar o nosso pensamento aqui, na codificação. Não estou falando só do Livro dos Médiuns, não. Tem que estudar o Livro dos Espíritos também, para entender como é que é essa relação com o mundo espiritual. Mas olha o que Emmanuel diz. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, né? O promissor ali, a potencialidade. Mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela, com a mediunidade. Então, essa é a proposta. Quer ter experiência? Vai estudar. Quer ter experiência? Vai realizar. Não é só na reunião mediúnica, não. Porque tem gente que é aquela coisa piegas, né? Ai, eu não aguento fazer visita no leprosário, eu não aguento fazer visita na colônia de Rancenianos, eu não aguento fazer visita no asilo de idosos para ver aquele sofrimento. Aí quer ir na reunião mediúnica receber decapitado, receber suicida. Ora, tá brincando, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, servir no sentido mais amplo, no sentido mais geral. Por quê? Potencial, promessa, aptidão mediúnica, qualquer um pode ter. Tem um monte de gente aí que usa para o mal. Agora, se nós queremos exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem, aí não tem jeito. A gente tem que se preparar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte no estudo, no serviço e no aprendizado, colhendo de preferência a experiência dos que estão adiante de nós. Ouça, medite a experiência dos outros, porque muitas coisas não estão nos livros, mas elas fazem parte do dia a dia da nossa mediunidade. E aí eu espero que essa reflexão que nós fizemos lhe ajude a ter paciência para ser novato e novata, a passar pelo processo da preparação, a se tornar experiente daqui a uns 10, 15 anos de trabalho sério, dedicado, de estudo permanente, porque médium não se forma no sentido de ganhar um canudo, de ganhar um diploma. Se torna apto a receber com facilidade a comunicação, mas a experiência do bem é que vai garantir que vão ser boas comunicações. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like, comente para nós, acione o sininho aí para receber as notificações e se gostou muito, se acha que essa nossa reflexão vai ser interessante, pegue o link e mande para os seus colegas, para suas amigas que também querem estudar mediunidade. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!